faça a coisa direitinho. Ele andava conforme a vontade do Senhor. E mesmo sendo esse rei, temente a Deus, que buscava a Deus, que adorava a Deus, Josafá, quando foi ameaçado, ele temeu. Ele ficou com medo. E o que nós aprendemos aqui? Que o servo de Deus, o cristão, ele tem medo. Nós temos medo. E o que é o medo? Muitas vezes a gente pensa assim, eu sou crente, eu sou cristão, nada pode ir contra mim, eu sou poderoso, eu vou, eu faço, aconteço, eu tenho espírito de ousadia, amém, glória a Deus. Só que muitas vezes, nós sentimos medo. E o medo, ele é um sentimento normal para todo mundo. Eu tenho medo. Quem essa noite está com medo de alguma coisa, faz assim. Glória a Deus, amém. O ser humano, ele sente medo. E o que é o medo? O medo, ele é uma reação de defesa do corpo, para nos defender. O ser humano, ele não nasce com medo. A criança não tem medo. Ela não tem noção do perigo. Quem coloca medo nas crianças somos nós. Vai cair, não sobe aí, desce, que você vai cair. E a gente começa a colocar os nossos medos nas crianças para poder cuidar, mas a criança começa a ficar com medo. Não vai lá fora que o homem vai te pegar, não vai ali que tem um bicho-papão que te pega, a bruxa vem, o lobo vem, a gente vai colocando um monte de medos nas crianças, por quê? Para a gente ter domínio sobre a criança. Não é assim? Quem é pai, quem é mãe fala, eu vou assustar, porque aí ele não vai e eu vou ter domínio sobre eles. Eu vou ter domínio. E eu estava olhando sobre medo, existem vários tipos de medo. Tem medo comum, medo de barata, eu ia falar da Mirella aqui, que ela tem medo de barata, né? Medo de barata, medo de rato, a pastora morre de medo de rato, tem morro de medo de rato. Rato, barata, tempestade, medo de ficar sozinho. Quantas pessoas têm medo de solidão? É tão difícil. Pastor, eu tenho medo de não casar. Tem tanto jovem aqui que está com medo de Jesus voltar e não casar. Fala, pastora, será que vai dar tempo de eu casar? Pastora, será que vai dar tempo? Já começaram a tudo dar risada ali. E será que Jesus vai? Espera eu casar. Eu sempre ouço lá em casa, mãe, mas eu não vou ter filho. A senhora não vai ver meus netos se Jesus voltar? Todo mundo com medo de Jesus voltar. Isso é bom. Porque é a certeza de que vocês vão para o céu. Amém? Ninguém está com medo de Jesus voltar e ir para o inferno. Eles estão com medo de Jesus voltar e eles não casarem. Olha que bênção. Por isso que é bom criar no caminho do Senhor. E muitos medos. O maior medo, primeiro lugar do ranking do medo, está aqui, ó. Falar em público. Sabia? É o primeiro lugar. Falar em público ganhou. Primeiro lugar, estou aqui vencendo o meu medo. Porque quando a gente chega aqui, eu sempre falo isso, pastora, a senhora tem medo? Tenho. Dá um gelinho na barriga? Dá. Dá medo de esquecer, dá medo de, sei lá, mas dá aquele medo, é temor de Deus. É temor, porque você sabe que aqui é um lugar santo, que não é qualquer coisa. Então, existem vários tipos de medo. Nós não nascemos com medo, nós aprendemos a ter medo, as pessoas colocam medo na gente para ter um domínio sobre a nossa vida. E o pior de tudo, muitas vezes as pessoas, elas colocam o medo delas em nós. Sabia? Quem tem um casamento destruído, fala, não casa não vai dar certo. Você não vê minha vida como que é bagunçada? Você vai casar? Quantas pessoas não casaram? Por quê? Porque a mãe teve um relacionamento ruim, porque a vizinha teve um relacionamento ruim, então eu não vou casar. Mas o medo é seu? É da pessoa. Não tem filho não. Filho é dor de cabeça, filho é gasto, e a pessoa não tem. E muitas vezes nós deixamos de viver a nossa vida por causa do medo do outro. Eu lembro que quando eu voltei a dirigir, eu tinha medo, sabe do quê? Eu já falei isso aqui um dia. Alguém lembra? Tinha medo do frentista. Acredita? Porque uma pessoa falou para mim, Sônia, você só toma cuidado com o frentista. Mas por que o frentista faz? Não, ele não faz nada. Eu fui abastecer e eu atropelei o frentista. Eu falei, gente do céu. Porque eles ficam na frente, eles não prestam atenção. Então você, cuidado. E aí quando eu ia
abasteceu, meu Deus, eu tenho que abastecer. E o frentista? Eu passava na frente do posto, lógico, tem que ter frentista, como que vai fazer? Aí eu ia com alguém, eu falava assim, tinha uma mulher que trabalhava comigo, a Luzia, vamos comigo abastecer, e você olha o frentista. Essa mulher é louca, olhar o frentista. Aí eu fui vendo que o frentista, ele era inofensivo. O medo era de quem? Era meu? Era da pessoa que atropelou o frentista. E até hoje, quando a gente passa, eu lembro, coitado do frentista. Então, muitas vezes a gente pega um medo que não é nosso, é de outra pessoa. Ela vem e joga todos os medos em cima da gente. E o medo, e assim Satanás, ele faz conosco. As pessoas jogam medo sobre nós. A gente coloca medo nas crianças para ter domínio. E assim Satanás faz com a gente, sabia? Ele começa a lançar medo, 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 medo para quê? Para nos paralisar. Para que a gente não faça a obra de Deus aqui. Ai, será que eu falo de Jesus? Ai, e se eu falar de Jesus e ele não ouvir? E se eu falar de Jesus e a pessoa não aceitar? E se eu convidar para ir na igreja e não vir, azar é dele. E se eu orar e não acontecer nada? Não vou orar, não. E se eu for na igreja orar e lá na frente e eu cair endemoniado? E aí a pessoa continua com o demônio, continua ali, prefere. Eu lembro que nós tínhamos uma igreja, o pastor Nelson orava, e de sexta-feira era o culto de libertação. E aí tinha o pastor Nelson orava, e o povo caía, e para mim era igual no hospital, a pré-consulta. Ela chegava e falava assim, pastora, olha para mim. Você acha que eu vou cair endemoniada? Eu falei, não, vamos lá ver. Olha para mim, se você falar que eu vou, eu não vou. Aí eu falei, não, vamos lá comigo. Aí eu já ia segurando, aí o pastor Nelson orava, caía e ia liberto. Muitas vezes nós temos medo de mudar de situação. E aqui no texto, o que aconteceu? Josafá, mesmo sendo servo de Deus, o que ele fez? Ele tinha medo. E a diferença do povo de Deus, quando nós temos medo, é que nós sabemos que nós temos um Deus que se a gente clamar, Ele ouve. Que se nós orarmos, Ele responde. Que se nós buscarmos, Ele pode operar milagre, Ele faz milagre. Como a gente louvou aqui. Haverá um milagre. E muitas vezes a gente deixa de receber um milagre por medo de orar, por medo de buscar. E a palavra de Deus, se a gente olhar todinha, servos de Deus tiveram medo. Daniel foi para a cova dos leões. Você acha que ele não ficou com medo? Claro que ele ficou. Só que o Senhor fechou a boca do leão. Davi, quando enfrentou Golias, vocês acham que ele não ficou com medo? Ele ficou com medo. Só que ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele enfrentou o medo. Moisés, quando Moisés foi chamado lá em Êxodo 13, Moisés deu várias desculpas para Deus. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não sei falar. Senhor, por quê? Porque ele estava com medo. Senhor, chega lá, o que eu vou falar aqui? Quem me mandou? E nenhuma das desculpas Deus recebeu. Por quê? Porque ele queria usar a vida de Moisés. Foi com medo? Foi. Teve que ir com medo mesmo. E eu penso, pior do que Moisés, ou melhor, foi Josué. Moisés morreu, ele teve que substituir Moisés. Você já parou para pensar a responsabilidade? Você ficar no lugar de um líder que abriu o mar. Imagina o medo de Josué. Ele falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse homem abriu o mar, o rio transformou em sangue, veio praga de rã, ele tirou praga de rã, veio piolho, veio saraiva, tirou água da rocha. Imagina a responsabilidade de Josué. Tanto é que quando Deus chama Josué, por 3 vezes o Senhor fala para ele, ser forte e corajoso, eu estou com você. Somente seja forte e corajoso, estou com você. E essa noite, talvez, se você está com algum problema que você está com medo, seja forte e corajoso. O Senhor está com você. Ter coragem não é você sentir medo. Ter coragem, muitas vezes, é a gente enfrentar o medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E talvez você esteja assim essa noite. E o texto fala que Josafá teve medo. Mas, pastora, agora vem para nós.
E se eu tiver medo, o que que eu faço? Como eu venço esse medo? Nós vamos aprender com Josafá. Como vencer o medo? O que que ele fez? Eram 3 exércitos que vinham contra ele. E do versículo 3 ao versículo 5, se o Adriano puder colocar, ele fala assim, ele vai nos ensinar o que fazer. A primeira coisa, versículo 3, Josafá consultou ao Senhor. Tem algum problema na sua vida que está difícil? Entra e consulta ao Senhor. O 3, deixa eu ver. Então não é o 3, é antes. Cadê a minha? Nananana. O exército, o nome é o do... Alarmado, Josafá decidiu, versículo 3, a minha Bíblia está assim, consultar ao Senhor. Tem algo na sua vida que você está temendo? Dobra teu joelho, entra no teu quarto, a palavra de Deus fala, o teu Deus que te vê em oculto, pôs-se a buscar ao Senhor, amém. Ele vai te ouvir, ele vai te responder. Então a primeira pessoa que a gente tem que buscar é a Deus. Está com medo? Senhor, eu tenho essa situação. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou colocar diante do Senhor. Josafá fez isso. Depois, o que Josafá fez? Ele reuniu todo o povo da cidade para orar junto com ele. Ele não se isolou. Não se isolou. E muitas vezes nós, eu, você, na hora do nosso medo, na hora da nossa dificuldade, o que a gente faz? A gente se isola. A gente fica quieto. Eu não vou na igreja não, pastora. Eu estou muito nervosa, eu estou muito triste, eu estou muito cansado, eu estou sofrendo muito. E o que eu faço? Eu me isolo. O que você tem, meu irmão? Não tenho nada, eu estou bem. Dentro de casa, vai lá, se esconde lá no quarto. Eu sou a rainha de entrar nos lugares. Fulano, o que você tem? Por que você está assim? Eu fico mesmo. Fico mesmo. Por que você está assim? Fala comigo. E não sei o que o tempo todo. Porque não pode se isolar. Isolamento é estratégia de Satanás. Porque ali você se fecha e ele começa a cirandar. E vem pensamento ruim. Vem pensamento ruim. A palavra de Deus fala assim, 1 Pedro 5,8. Que Satanás, ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Já viu como que o leão faz? Ele não ataca quando está aquele monte de elefantinho. Ele não ataca quando está aquele monte de a manada indo embora. Ele fica na espreita, ele espera algum deles se isolar, algum distraído se isolar, e ele vai e ataca. E assim é na nossa vida. Ele espera quando eu e você, quando a gente sai do bando, vamos dizer assim, quando eu me afasto, quando eu me isolo, quando eu fico ali pensando só no meu problema, só na minha dificuldade, só na minha tristeza. E é isso mesmo, você viu o que aconteceu, e Satanás ali falando, você viu, e olha ali, aí a gente fica dando tempo para ele. Por isso não se isole. Primeira estratégia para vencer o medo, consultou ao Senhor. Segundo, ele não se isolou. Ele chamou o povo para orar com ele. Orou junto. Amém? Hoje nós estamos aqui, a palavra de Deus fala assim, na união dos irmãos o Senhor ordena a bênção. Está aqui, a bênção do Senhor está sendo derramada sobre nós. E onde que ele orou? Versículo 5. Ele orou no templo. Nesse lugar, nesse lugar. Na igreja. Igreja é lugar de buscar a Deus. Você está com medo? Igreja é lugar de quem tem medo. Você está doente? Igreja é lugar de quem está doente. Está com raiva? Igreja é lugar de quem está com raiva. Aqui é lugar da gente trazer as nossas dificuldades. É lugar da gente trazer aquilo que a gente tem. Onde que eu vou buscar? Onde eu tenho que buscar? Na casa do Senhor. O salmista falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja, ela é feita para isso. Quem não tem nenhum problema aqui? Levanta a mão. Nenhum. Quem tem problema? Todo mundo. Então aqui é lugar de quem tem problema. Está no lugar certo, meu irmão. Veio para o lugar certo. Porque muitas vezes a gente chega e fala assim, eu vou na igreja, eu estou com problema, eu vou ficar em casa. Não. Salmo 27. Eu amo esse salmo. Davi disse assim. Eu acho que é o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor. E a busquei.
que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da tua santidade. Meu irmão, se você não está com problema, o dia que a gente está tudo bem, vem para a casa do Senhor para contemplar a beleza da santidade. É tão bom a gente vir para a igreja quando está tão bom, tudo bem, né? A gente canta, né? És fiel em todo tempo. Todo mundo louvando, eu adoro esse louvor. Todo tempo tu és tão bom. Aí você vem para louvar, para agradecer. Senhor, está tudo bem na minha casa. E quando está tudo ruim, o versículo continua, para que no dia da minha adversidade eu possa me esconder no teu tabernáculo. Está com adversidade, está com problema? Se esconde. Senhor Deus, eu vim aqui na tua casa, eu vim aqui orar. De segunda-feira isso aqui é uma delícia. É uma delícia. A irmã Ana chora, glória a Deus, aleluia. O Robson louva e chora. Aí eu estou aqui, chora. Eu, Marcelo, chora. E o outro chora. Todo mundo com problema aqui. E a gente está orando. E Deus responde. Deus responde. Melhor lugar para chorar na presença do Senhor é na casa do Senhor. E no versículo 9, diz assim, ó, lá no finalzinho. Cadê? 9. Porque se alguma praga, alguma desgraça atingir, seja castigo, seja peste, seja fome, nós os colocaremos na tua presença diante desse templo, pois esse templo leva o teu nome, e clamaremos a ti na tua angústia, e o Senhor nos ouvirá. Na hora da tua dor, meu irmão, na hora da minha dor, nós temos que clamar num lugar onde leva o nome do Senhor. E onde que lugar que leva o nome do Senhor? A igreja. Não tem outro lugar. Ah, eu estou nervosa. Eu faço isso de vez em quando. Mas na hora de culto não, né? Estou nervosa, eu vou lá no shopping. Que shopping que você vai? Shopping do Senhor Jesus? No shopping tem oração? Às vezes tem, né? A gente encontra alguém que quer que eu ore por você, não sei o quê. Tem culto no shopping? E a gente vai buscar os nossos medos lá no shopping. Aí a gente volta feliz, eu pelo menos. Aí depois no mês que vem eu fico nervosa de novo, que aí vem a fatura e é assim. Você vai buscar a bênção onde? No barzinho? Barzinho do Espírito Santo? Não tem, meu irmão. Onde leva o nome do Senhor. Na balada, a balada do Senhor Jesus não tem. É aqui, na casa do Senhor, o lugar onde leva o nome do Senhor Jesus. É aqui que eu tenho que trazer meu medo, é aqui que eu tenho que trazer minha dificuldade, é aqui que eu tenho que trazer meu problema, é aqui que eu tenho que trazer minha enfermidade, é aqui. E o Senhor, Deus fala que o Senhor ouvirá. Amém? Quando eu oro aqui, a tua oração, a minha oração é ouvida aqui. É ouvida. Muitas vezes a gente acha que Deus não ouviu porque não está do nosso jeito. Mas é como a gente louvou, deixa Ele trabalhar do jeito dEle. Amém? Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dEle, da forma dEle. E o que aconteceu aqui? Josafá orou, Josafá convocou o povo, Josafá declarou que ali é a casa do Senhor. E quando ele chegou diante do povo, qual foi a atitude dele? Ele confessou as suas limitações. Está lá no versículo 12, se eu não me engano. Ele disse assim, Senhor, nós não temos forças para enfrentar esse exército que vem nos atacar. Não sabemos como fazer. Mas os nossos olhos estão em ti. Quando você tiver algum problema, quando nós tivermos, coloca diante do Senhor a tua dificuldade. E fala para Ele, Senhor, eu não estou aguentando. Eu preciso do Senhor. Tem algum vício? Coloca diante do Senhor. Senhor, eu não consigo largar. Mas os meus olhos estão em ti. Tem alguma tristeza, alguma amargura, alguma raiva, algum ódio, Senhor, eu não consigo perdoar, mas os meus olhos estão em ti. Senhor, eu estou com tanta raiva que se eu pudesse eu ia lá e quebrava tudo, mas os meus olhos estão em ti. Coloca diante dele, Senhor, seja lá o que pecado for, coloca diante dele e fala, Senhor, confessa a tua limitação para Ele, a tua fraqueza para Ele. Homens de Deus, aqui nós aprendemos o quê? Que homens de Deus, mulheres de Deus,
eles confessam as suas limitações. Muitas vezes os pastores, os líderes, a gente se coloca numa posição de superstar. Não, comigo não. Comigo não acontece. Comigo está tudo certinho. Minha casa é perfeita, meus filhos são maravilhosos, meu marido é uma bênção, eu sou maravilhosa. Comigo não. Parece um RG assim, ó, plastificado, um documento plastificado. E Deus não consegue tirar nada daqui de dentro, nada. Sabe por quê? Porque o nosso coração está tão duro, tão fechado, tão plastificado, tão blindado, que a gente não consegue pôr para fora, diante de Deus, pôr para fora. E não é aqui. É para Deus, é com Ele, confessar as nossas fraquezas. Senhor, eu não aguento, eu não consigo, me ajuda. Só que quando meu coração está blindado, está fechado, está plastificado, e eu não consigo me abrir, o pior de tudo, sabe o que acontece? Eu não consigo, o Espírito Santo também não consegue entrar. O Espírito Santo, Jesus Cristo, não consegue entrar, porque ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Então, quem que abre o coração? Sou eu. Eu tenho que falar, Senhor, o meu coração está duro. Eu não estou conseguindo, Senhor Deus, me ajuda. Teve uma época que muitos pastores estavam se matando. Não sei se alguém lembra. Era tanto pastor se matando, tanto pastor se matando. Eu estava no cemitério, eu nem lembro quem que eu tinha ido ver, e chegou um pastor, a igreja toda, chorando, porque o pastor se matou. Eu falei, eu quero ver esse pastor. Eu já sou xereta, eu já gosto de ver mesmo. E aí eu falei, não, agora eu quero ver. E eu olhei ali um rapaz tão novo, tão novo. Se ele tivesse 45 anos, era muito novo. Se matou. Porque ele não aguentou o peso. Sabe que peso? O peso de ter que ser santo. O peso de ter que viver uma vida sem que eu não tenho limitação, eu não tenho fraqueza, eu não tenho pecado, a minha família é perfeita, e não sei o que lá, e se matou, ele não aguentou com ele mesmo. Nós somos humanos, iguais. Nós temos limitações, sim. Eu tenho limitação. Eu tenho fraqueza, eu choro. Senhor Deus sabe. O que adianta eu chegar aqui e eu fazer uma pose de santidade, sendo que lá na minha casa o Senhor vê. Lá no meu trabalho o Senhor vê. Lá onde eu frequento o Senhor vê. Eu tenho que ser igual em todos os lugares. Eu tenho que me vestir como eu me visto aqui em qualquer lugar. Não tem roupa de ir no culto e roupa de ir para a festa. Não tem roupa de vir para a igreja e roupa do mundo. Não, é uma coisa só. O povo fala assim, mas você vai assim no mercado? Não vou assim, vou normal. Põe uma bermuda, tá calor, uma regata, normal. Não vou também. Mas eu tenho que pensar o quê? Se eu chegar lá alguém me encontrar, você é pastora? Desse jeito? Eu tenho que dar testemunho em todo lugar. Em todo lugar, em todo tempo e lugar. Então a nossa vida tem que ser uma só. E eu tenho que ser eu. Eu mesma. E nós temos limitações. O próprio Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ele chamou os discípulos. E ele falou assim para eles, fica comigo. Ora comigo. Eu estou tão triste. Meu coração, minha alma está amargurada. Fica comigo. E os discípulos, o texto fala que os discípulos dormiram. Os discípulos não conseguiram ficar com ele. Mas o próprio Jesus deu exemplo para mim e para você, que nós temos fraquezas, nós temos tristezas, nós precisamos uns dos outros para orar, para clamar, e eu tenho dor também. Nós temos que pregar o que nós vivemos e viver o que nós pregamos. E Josafá, ele disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho força. Nós não temos forças, mas os nossos olhos estão em Ti. E muitas vezes nós não temos forças. Para onde nós temos olhado? Onde nós temos colocado os nossos olhos? No problema, no medo, na enfermidade, na situação, na dificuldade. Vocês sabiam que quando o nosso olhar, eu até procurei na Bíblia, é assim, mais ou menos, fala isso mais ou menos, não é bíblico, que o povo fala que os olhos são a janela do corpo, né? E a Bíblia fala que os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons,
todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem maus, grandes trevas haverão em nós. Então, tudo o que eu olho, eu sou atraída pelo que eu olho. Vocês sabiam que quando a gente olha para alguma coisa, isso é provado cientificamente, todo o nosso corpo se envolve com o nosso olho? Sabia disso? Você olha uma praia, na hora você pensa, quero ir para a praia. Você olha uma comida gostosa, meu Deus, que vontade de comer isso. Não é assim? Vê uma roupa bonita, eu quero aquele vestido. É assim. Nós somos atraídos, o nosso corpo reage. E se você e eu, nós ficarmos olhando só para o medo, só para o problema, só para a dificuldade, só para a nossa ira, só para a nossa falta de perdão, só para a minha limitação, eu não ando. Eu não saio do lugar. Josafá disse, Senhor, nós não temos força, mas os nossos olhos estão em Ti. O que tem roubado a nossa força? Olha para o Senhor. E ontem, nós usamos aqui as mulheres, foi bênção, viu gente? Glória a Deus. Eu creio que todas que estão aqui, que vieram, foi muito bom. Nós usamos essa estratégia. Eu não sei se as irmãs perceberam. Eu vou falar, quem estava aqui vai perceber. Estava aqui uma turminha, já estava quase dando 5h30, não aparecia ninguém. Ninguém. Aí de vez em quando, tlim-tlom, tocava a campainha, a Jéssica ia lá, abria, tlim-tlom, e a pastora ia lá, abria, tlim-tlom, a Isa ia lá, abria, aquela mesona bonita. Falei, Isa, vamos fazer um negócio? Tira uma foto dessa mesa aqui, filma essa mesa e coloca no grupo. E eu olhei no relógio. Minhas irmãs, não deu 10 minutos, chegou todo mundo. Todo mundo chegou. Nós colocamos assim, estamos aqui. E a mesona, dali a pouquinho a gente precisou erguer a porta, porque já veio tudo de uma vez. Foi entrando. Por quê? Porque nós somos atraídos pelos nossos olhos. É isso. O nosso corpo se movimenta. Eu creio que quando elas olharam, gente, já está lá, o café está colocado, já está tudo pronto, vamos embora. Veio todo mundo rapidinho. E é assim. E Josafá fez isso, Senhor, os nossos olhos estão em Ti. E o texto fala que no versículo 13, eles estavam todos lá. Homens, mulheres, criança de colo e todo mundo em pé. Orando e guerreando. Orando, porque quando a gente ora, a gente está guerreando. Muitas vezes, a gente quer vitória, mas nós não queremos lutar. E lá estava todo mundo, ele convocou todo mundo para estar lá. E no verso 14, fala assim, que quando eles acabaram de orar, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre eles. Olha que bênção. Acabou de orar, o Espírito Santo veio para fortalecer. Em Atos 1:8 diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o poder de Deus para testemunhar. E eles receberam o Espírito Santo ali quando foi derramado, e o Espírito Santo tratou o medo, colocou ousadia no coração deles e preparou eles para a luta. Olha a importância de nós termos o Espírito Santo de Deus, da gente estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Nós ficamos prontos para lutar, prontos para enfrentar a guerra. E o texto fala que Deus, Ele deu autoridade para lutar como? Lutar como crente. É para isso. Pastora, mas como que luta como crente? Alguém sabe como que luta como crente? Versículo 17 diz assim, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Toma posição, porque o Senhor, não tenham medo, não saiam para enfrentar, porque o Senhor lutará por vocês. Amém? Crente luta orando. Crente luta permanecendo firme. Crente luta, não precisa brigar. A gente tem uma arma de guerra, isso aqui, ó, joelho no chão. Vai orar, pede para Deus. Nessa batalha vocês não terão que pelejar. No versículo 18 diz assim, que Josafá se prostrou com o rosto em terra e adoração perante o Senhor. A gente tem que, a nossa luta é assim, se prostrar diante do Senhor. Quando o povo de Deus começa a adorar,
os céus se abrem. Sabia disso? Quando o povo de Deus, muitas vezes a gente não dá muito valor para a hora do louvor. Várias vezes eu já ouvi pessoas falando assim, eu vou depois do louvor. Depois do louvor eu chego. Que aí eu já ouço a palavra. Aqui, quando a gente está louvando, é arma de guerra. A palavra, semana passada, a Carla falou sobre isso. Em Silas, Paulo e Silas, eles começaram a louvar e adorar, e o que aconteceu? Um terremoto. E quando o terremoto, o que acontece quando vem um terremoto? Não destrói tudo? Só que o terremoto de Deus é diferente. O terremoto lá de Paulo e Silas, ele quebrou só as cadeias. Interessante, né? O terremoto de Deus é assim, ó. Ele vai abrindo cadeias. Esse é o terremoto de Deus. E aqui o que aconteceu? Veio o Espírito Santo sobre eles e o povo de Deus começou a adorar. E Josafá se levanta, verso 20, e disse assim: crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Amém? Uma das estratégias do inimigo. Outra é fazer com que cada um de nós não acreditemos na palavra de Deus. É a principal estratégia dele. Ele começou lá no Éden. Estava Adão e Eva, e ele olhou e falou assim para Eva: será mesmo que se você comer dessa árvore você vai morrer? Certamente você não morrerá. E Eva comeu. Então a estratégia do inimigo é fazer com que eu e você deixemos de crer nisso aqui, ó, na palavra de Deus, na palavra que sai do púlpito. Será, pastora, que se eu dizimar eu vou prosperar? Eu não tenho certeza. Será que se eu aceitar Jesus eu estou salvo? Será que se eu orar eu serei curado? Será que se o pastor chamar lá na frente eu vou ser curado? E a palavra fala: crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Que profeta, pastora? Que profecia? Essa aqui. O pastor Nelson falou no começo. A Bíblia lida, Bíblia vivida, Bíblia aplicada e Bíblia declarada. Amém? Declarada. E qual que é a declaração? Não é essa declaração. Deus é mais, Deus é mais. Isso aí não é declaração bíblica. Está amarrado, o nome de Jesus está amarrado. Não, é isso aqui, ó. Senhor Deus nos dá autoridade bíblica. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto com a palavra. O diabo veio e tentou ele com a palavra. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Me prostre e me adora. Eu adorará somente ao Senhor Deus. Me leva lá em cima, se joga lá de cima que o Senhor Deus dará ordem aos anjos. Não tentará o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus, ele respondeu tudo biblicamente. Tudo. Então, para nós, isso aqui, ó, Bíblia vivida. Amém? Jesus venceu Satanás com a palavra. O texto fala que o povo creu, o povo obedeceu e o povo venceu. Como? Como que o povo venceu? Verso 22. O Senhor Deus, coloca para mim que eu fechei a Bíblia. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e os das montanhas de Seir, e eles foram desbaratados. Quando eu começo a louvar o Senhor, e não é só o louvor aqui, ó. Quando eu começo a ter uma vida de louvor, o inimigo começa a ficar confundido. Confundido. Hoje em dia fala muito, né? Sobre confundir o inimigo. Mas a gente aqui da igreja, a gente já confunde o inimigo faz tempo. Acorda de manhã, confunde o inimigo, meu irmão. Levanta dando glória. A gente não precisa ficar assim, ó. Diabo, ora, ixi, já derrotou. Não, levanta, dá glória. Firme, toma posição, como a palavra fala, posição de guerra. A posição de guerra do crente é assim, ó, glória a Deus, meu irmão. Que nem ontem, quando foi lá, o profeta perguntou para a mulher sunamita: como vai tua casa? O que ela falou? Vai tudo bem. Filho morto atrás, ó, vai tudo bem. Eu vou atrás do profeta e minha vida está tudo bem. E o diabo, muitas vezes, ele quer pegar a nossa vida e afundar. Confunda o inimigo. Quem me conhece sabe. Eu lembro da Roberta, toda vez que eu falo isso. Às vezes eu chegava agora... Estou de boa hoje. Estou de boa, Roberta.
Quando eu chego toda produzida, pastora, está confundindo inimigo. Não, eu falo, pois é, estou confundindo inimigo. Tem que ser igual o índio, meu irmão. Índio vai para a guerra, ele se pinta todo, se arruma e vai. E nós temos que ser assim. Não deixa o inimigo olhar para você e falar, já está derrotado. Não, toma posição. É igual lutador. Pastor Nelson gosta de luta. Antes da luta, o que faz? Fica um aqui no outro, não é assim? Encarando. Para quê? Para ver se o outro desiste. E nenhum desiste. Fica ali, ó, um no outro, fazendo assim, fazendo assim. Ninguém desiste. E Satanás faz isso com a gente. Só que na primeira encarada a gente já cai. Não confunda o inimigo. Começa a adorar, começa a louvar, começa a buscar. As nossas armas, elas não são físicas. A tua arma, a minha arma aqui desse povo aqui, eles venceram 3 exércitos. Não era um. Não era uma sogra, não era uma cunhada, não era um irmão, não era uma vizinha. Não, era 3 exércitos que vieram contra eles. E eles venceram como? Louvando, adorando a Deus. Amém? E eu desafio essa semana, a cada um de vocês, e a mim também. O desafio é para mim também. Essa semana, fazer um sacrifício de louvor. Senhor, eu estou com um problema. Mas os meus olhos estão em ti. E eu vou te adorar. E eu vou te buscar. E pode ter certeza que emboscado o Senhor vai colocar emboscadas e o inimigo será derrotado. Amém? Porque a nossa arma de guerra, louvor, é uma das armas de guerra do crente. E a gente não usa a arma de guerra. Nós não usamos. Na hora da batalha, muitas vezes eu choro, eu me prostro, eu me isolo, eu não busco e eu não louvo e eu perco. Desafio você essa semana. Romanos 8,31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o teu Deus é por você, quem vai ser contra você? Parou para pensar? Se Ele é com você, nada. Pare de olhar para quem é contra você e olhe quem é por você. Quem é por você? O Senhor dos Exércitos. Esse é o segredo de vitória. Josafá, ele não olhou para os exércitos. Ele olhou para o Senhor dos Exércitos. A quem nós temos ouvido? Para quem nós temos olhado? Muitas vezes nós falamos e a gente fala aqui e o que acontece? A gente não vive o que falamos aqui. Amém? E nós temos que lutar e aprender a lutar do jeito de Deus. E Josafá, ele venceu essa guerra, lutando do jeito de Deus. E hoje em dia, eles eram inimigos físicos. Dava para ver. E nós temos um inimigo que é invisível. Invisível. Isso eu aprendi com o pastor Nelson. Eu sempre falo, imagina que você vai levantar de manhã, falei isso esses dias na sala de batismo. Você vai levantar de manhã e tem uma guerra lá fora, uma grande guerra. Como que você sai? Você se prepara, você tem que sair. A gente se prepara todo. Eu vou sair escondida, eu vou pôr uma armadura, eu vou me virar, eu vou me vestir, eu vou proteger minha cabeça, proteger meus pés. Para quê? Para a gente não ser atingido. E nós temos, todos os dias, quando eu e você acordamos, tem uma grande guerra lá fora nos esperando. E o nosso inimigo é invisível. Então não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem buscar Deus. Entrega primeiro, todos os dias, a tua vida na mão do Senhor Jesus. E deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar da tua casa. Deixa Ele trabalhar na tua vida, amém? E eu gostaria de estar orando nesse momento. E talvez você está aqui essa noite com uma situação tão difícil, tão difícil. Nós já oramos por milagres, pastor Nelson já orou por milagres. E talvez essa situação, você está como o rei Josafá. Parece que veio um exército contra você. Talvez seja um exército espiritual, um exército na tua casa, um problema que não acaba, uma enfermidade. Muitas vezes é um exército de enfermidade. Está doente de tudo, da raiz do cabelo à planta do pé, tudo doente. Por dentro, por fora, do lado, está tudo doente, tudo ruim. E na tua casa tudo ruim. E você não sabe mais o que fazer.
E hoje eu te convido a fazer como Josafá, orar ao Senhor. Orar como? Você já está no lugar certo. O lugar que se chama pelo nome de Deus, a igreja. Você já está no lugar certo. E agora, tira o teu olho, faça como Josafá. Fala agora para o Senhor, Senhor, a minha luta é essa. Vai falando para o Senhor. Mas os meus olhos estão em Ti. Entrega a tua luta agora nas mãos do Senhor. Porque assim como Ele falou para Josafá, Ele fala para mim e fala para você. Nessa luta, você não vai ter que lutar. Eu vou pelejar por você. Mas o Senhor só vai pelejar por mim e por você. Quando nós entregarmos a luta nas mãos dEle. Enquanto a luta estiver na minha mão, eu tenho que lutar. Enquanto a luta estiver na minha casa, eu tenho que lutar. Enquanto eu puder apalpar a luta, eu tenho que lutar. Mas a partir do momento que eu pegar essa luta, essa dificuldade, esse familiar, aquilo que você não consegue mudar, e falar, Senhor, é teu. Os meus olhos estão em Ti, e todas as vezes que você olhar para aquele problema, você declarar que os seus olhos estão no Senhor, e que Ele vai vencer essa batalha por você, e você entregar essa batalha na mão do Senhor, a vitória é tua. O Senhor envia a vitória, mas para isso nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Amém? Entrega hoje nas mãos do Senhor. Mas pastora, talvez você está aqui, a minha vida é uma batalha. Eu sou a batalha. Eu não tenho problema, mas eu sou o problema. Coloca na mão do Senhor também. Coloca na mão dele. Fala, Senhor, me ajuda. Me limpa porque eu preciso do Senhor. Amém? Confessa a tua limitação para o Senhor, como Josafá fez, o segredo da vitória. E se tem alguém assim, eu vou pedir para que você se coloque em pé. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Colocar diante do Senhor a nossa dificuldade, a nossa luta, a nossa tribulação, talvez a sua vida, aleluia, glória a Deus. Se coloca diante do Senhor. Pastor, eu não sei mais o que fazer. A luta é grande, mas os meus olhos estão em Ti. E fazer como a gente sempre fala, colocar o olho diante do Senhor e começar a olhar o que é bom. Amém? Começar a olhar o que é bom. Quando eu era criança, tinha uma história que falava do jogo do contente. Eu creio que muitos aqui conhecem. O jogo do contente. Que é você só olhar o que é bom. Tira o teu olho do que é ruim. Vamos fazer esse desafio essa semana. Senhor, está dessa forma. Mas eu confio no Senhor, amém? Nós vamos orar. E eu quero dizer para os irmãos, para todos vocês que se colocaram em pé, eu também estou em pé. Eu tenho luta na minha vida que eu olho e eu falo assim, Senhor, eu sou tua serva. Muitas vezes eu estou como Josafá, ia falar Ezequias, ó Jesus. Eu sou tua serva, eu oro, prego a tua palavra, falo de Jesus, pessoas aceitam Jesus, mas quando eu olho para essa situação, Senhor, eu não sei o que fazer. Meus olhos têm que estar no Senhor. E nós vamos orar nesse momento, como igreja. Como Josafá fez. Ele apregoou um jejum. Ele apregoou uma oração. Ele chamou todo mundo. E o jejum que eu vou pedir, que eu vou fazer, que eu vou combinar com vocês, é que essa semana, você que tem família perto, Léo, me cobre, porque eu vou te cobrar. Nelson, me cobre, porque eu vou te cobrar. Tá, gente, não murmurar. Vencer essa batalha que nós estamos vencendo como Josafá venceu. Começa a louvar. Amém? Vai ser difícil? Vai. O diabo vai trabalhar? Vai. Ele vai se levantar? Ele vai. Ele vai falar, você quer louvar? Então toma. E aí você fala, glória a Deus. Os meus olhos estão no Senhor. Ele vai mandar, mas o Senhor vai pelejar por mim e por você. Pode ter certeza disso. Amém? É uma guerra. Hoje, em nome de Jesus, nós estamos declarando guerra. Amém? E nós vamos orar. E nós vamos adorar. E nós vamos louvar o Senhor.
Amém? É essa semana, daqui a pouco a gente vai louvar também. Mas nós vamos louvar essa semana. Tá ruim? Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. Porque essa palavra aqui, ó, é viva, é verdadeira. Aconteceu com Josafá. Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Adore. Adore ao Senhor. Adore. Amém? Está com dificuldade? Glória a Deus. Adore. Nós vamos orar. Amém? Eu vou pedir para que você levante suas mãos aos céus como sinal de dependência do Senhor. E nós vamos levantar um clamor. O que é clamor? Clamor é a gente abrir a boca, orar, e você vai colocar diante do Senhor aquilo que está afligindo o teu coração. Não liga para o irmão que está atrás, que está na frente, porque ele também tem problema, como você. E se ele ouvir também, aleluia, glória a Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui como igreja, Pai Santo. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi ministrada, Senhor Deus. E agora, em nome de Jesus, ó Deus, mediante a Tua palavra, Senhor Deus, nós